Embarcadeira Juliette, que a galera que também é deficiente físico está conseguindo visitar o atrativo dentro da caverna também. Vou aproveitar o gancho. Caverna é para todo mundo? Caverna agora é para todo mundo. A gente tem conseguido cada vez mais que todos os públicos, que todo mundo tenha a oportunidade, pelo menos, de entrar numa caverna, né? E eu acredito que é uma experiência diferente do que as pessoas, o turista está acostumado. Sim, caverna. todo mundo chega e ele fica impressionado, né? Porque realmente é uma coisa surreal, né? Você não imagina que debaixo da terra você tenha tudo aquilo de beleza, a grandiosidade que impressiona bastante também, né? E com isso exige alguma... A gente trabalha muito aqui no Sebrae, né, a questão da segurança, o SP Ecoaventura, que são o programa para normatização e minimização dos riscos nessas atividades. Existem riscos nas atividades em geral em caverna? Como que... Existem alguns riscos, né? Existem algumas atividades que elas são mais... que existe um risco maior, né? E a gente, junto com o Sebrae, junto com o Setur, a gente está no processo de certificação. Então, toda essa implantação que a gente fez na empresa, no atrativo, ela é importante para que a gente faça um turismo com segurança, né? Porque não adianta a gente só falar de entrar em caverna, sendo que a gente precisa que isso seja responsável, né? Então, a gente entra com responsabilidade para fazer as atividades turísticas. E como está esse cenário, no geral, com os profissionais que trabalham com turismo em cavernas, né, com a espeleologia? Como que eles estão preparados para isso? Como que é esse cenário? Algumas regiões sim, né? Então a gente não pode generalizar, né? Porque, igual eu falei, o Brasil ele é muito grande e a visitação turística em caverna ela também é muito grande, né? Então depende de regiões para regiões. A gente acredita que isso tem crescido também cada vez mais. Então, se você vai numa caverna, numa determinada região, e eles querem melhorar essa estrutura, eles querem também se profissionalizar, né? Então, cada vez mais tem crescido assim. E você sobre essa questão da profissionalização, né? Basta ser um guia... Passar umas colegas... Se você puder passar aí. Consegue passar? Basta ser um guia de turismo para fazer o trabalho em cavernas? Como que existe uma profissionalização disso? Existe. Hoje, no estado de São Paulo, né, a gente tem uma normativa, uma regra que a gente segue, né? Então, para você entrar dentro de uma caverna, para você levar um grupo dentro de uma caverna, você precisa fazer alguns cursos, você precisa fazer curso de primeiros socorros, precisa estar bem atualizado, né? Então, precisa ter um processo, sim, para você poder trabalhar com esse público dentro de caverna. Correto. E aí você citou a Caverna do Diabo, né? Sim. Explica para o pessoal aí onde fica a Caverna do Diabo, que enfim, um pouquinho do histórico, que acho que é nesse cenário do turismo em cavernas é a grande referência hoje no estado, né? Sim, a Caverna do Diabo, nós estamos ali no sul do estado. Troca, por favor. Nós estamos no sul do estado de São Paulo, né? A gente está lá perto do Petar, né? Em Eldorado, em Poranga ali. E a Caverna do Diabo hoje, ela é a maior caverna do estado de São Paulo, tá? Então, só para vocês terem uma noção, a Caverna do Diabo hoje, ela está com mais de 8 quilômetros de extensão, tá? Então, a gente tem cavernas gigantescas na nossa região e a Caverna do Diabo, ela é referência pela grandiosidade e tudo mais. Então, ela é uma caverna que impressiona. E o turista consegue acessar esses 8 quilômetros? Como que funciona? Vocês sabem que hoje no Brasil, a gente está com um roteiro turístico que, na minha opinião, ele é o mais difícil do Brasil de turismo de aventura em caverna. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um roteiro que a gente chama de a travessia, que é uma atividade que você atravessa toda a caverna, então você consegue atravessar de uma ponta para outra, né? E são mais de 12 horas de atividade. E aí, obviamente, o público para fazer essa atividade, ele é um pouquinho mais selecionado, não é qualquer pessoa, então a gente faz um teste, a gente vê se a pessoa ela tem um condicionamento físico e psicológico para participar de uma atividade dessa, e tudo isso faz parte do nosso sistema de gestão de segurança, né, que é o que a gente acabou de falar. Isso faz parte do nosso processo. Então a gente tem, pelo que você falou aí, dois extremos, esse super radical, 12 Exatamente. horas de travessia, exige um preparo, mas também tem aquele turismo acessível
dentro da mesma caverna. Exatamente. A gente fala que a Caverna do Diabo ela é uma caverna para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem para todos os gostos, né? A gente tem esse tradicional que a gente chama, que é o passeio que dá para a família toda. A gente tem o passeio do rapel, que eu vou mostrar para vocês aqui. O tradicional, você falou quanto tempo? Esse é o rapel, ó. O tradicional ele é um passeio que dura uma média de 1h30, 2 horas. Um passeio bem tranquilo de 600 metros dentro da caverna. E aí a gente tem o rapel, que daí qualquer pessoa consegue fazer também, não precisa ser um expert, não precisa ter alguma experiência e tudo mais, então é uma atividade que você consegue fazer também dentro da caverna. O rapel ele depende do tamanho do grupo, né, para poder a gente dizer tempo. E aí depois a gente tem o leito do rio da caverna, que é uma outra atividade que a gente chama de Garganta do Diabo, que você percorre dentro dos blocos da caverna, dentro do rio da caverna, e aí você chega, que o nosso objetivo é chegar numa cachoeira que a gente tem dentro da caverna, uma cachoeira pequena de 7 metros, mas que é o nosso objetivo, que é a garganta, e aí ali a galera toma banho de cachoeira, e aproveita todo o rolê. É um mundo à parte, né? Sim. Dá pra fazer rapel, cachoeira, dá pra fazer a travessia, de uma exatamente. A gente consegue utilizar muito esse espaço que a gente tem, né? Então a caverna é muito grande, e aí a gente consegue ter todo esse tamanho aproveitado, né? Então são vários roteiros para todo mundo. Bacana. Então, a gente tá vendo algumas fotos, né? Isso, essa é a foto do rapel. Qual que é a altura desse rapel? O rapel ele tem 40 metros. É uma atividade que você chega no final do trecho turístico ali, do tradicional, e aí depois a gente tem... Isso é normal em caverna, tá? Para nós que somos espeleólogos, você transpor um obstáculo é super normal. E aí a gente tem esse desnível de 40 metros, né? E aí depois você continua pelo leito do rio, e aí a saída ela é toda pelo leito do rio, tá? E a gente também está com vários projetos que também é importante a gente citar, de parcerias, né? Então hoje, a Caverna do Diabo, a gente tem uma parceria bem legal com os bombeiros, que a gente passou uma fotinha ali, com os bombeiros do estado de São Paulo, né? Que eles têm cada vez também mais trabalhado, fazendo treinamentos, que isso também é bastante importante. Esse rapel aí, por exemplo, qual a idade mínima, a idade máxima? Como funciona? Eu falo que a idade máxima ela não existe, né? A idade máxima ela sempre está na nossa cabeça, né? Eu já atendi pessoas com 80 anos que estavam super bem fisicamente, que fez o rapel, que não teve nenhum problema. E a idade mínima a gente atende a partir de 10 anos, né? A partir de 10 anos você já consegue fazer atividade dentro da caverna e tudo mais. Então, assim, dentro desses 8 quilômetros de caverna tem turismo para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. De vários níveis, né? Uhum. O passeio básico, 1h30, né? Você falou? 1h30, e aí depois tem um rapel, e aí depois você anda pelo leito do rio, que dá uma merda. Eu digo o básico ali que é acessível, tem acessibilidade, inclusive para cadeirantes, né? 1h30 dentro da caverna. Dentro do circuito da caverna. E aí eu vou te perguntar, por que Caverna do Diabo? Que diabos é isso? Todo mundo fala, né? Todo mundo fala, nossa, mas por que Caverna do Diabo? Que nome ruim, né? E tudo mais. Na verdade, o nome, ela vem... Isso tá parte, tá, gente? Isso aqui era pra gente estar falando lá na caverna, mas eu vou falar pra vocês. Na verdade, a nossa região ela é cercada por uma área de quilombo, né? Que são remanescentes de escravos. E aí o que acontecia? Quando eles iam na época, não tinha, obviamente, na estrutura, não tinha nada construído, porque a Caverna do Diabo, ela foi registrada em 1901, para vocês terem uma ideia. Então, a gente já tem mais de 120 anos de histórias aí, né? E aí o que acontece? Quando eles entravam dentro da caverna, eles não sabiam o que era as formações, né? As estalactites, as estalagmites. Imagina, há 120 anos você não sabe o que é, né? E aí o que acontecia? Eles entravam com fogo também na mão, né? Porque a caverna é escura, obviamente, né? E aí vocês sabem que a sombra do fogo ela se mexe, né? Então a sombra ali vai mexendo. E a caverna, ela também é muito barulhenta, né? Porque você tem um barulho do leito do rio que vai batendo nas pedras e tudo mais. E aí o que acontece? Quando eles entravam e viam essas sombras mexendo e esse barulho, e aí a galera, o animal que entrava e não conseguiam sair, eles acreditavam que pelo fato de a caverna ser debaixo da terra, eles acreditavam que era os espíritos do diabo que moravam ali dentro, que faziam essas coisas todas, e aí por isso eles acreditavam que era o diabo. E aí eles deram o nome da Caverna do Diabo,
E aí depois que teve a estrutura, com a escada, corrimão e iluminação, lá no final do trecho turístico, na parede, a gente encontra o Senhor Dito, né? Que é a cara, que a galera fala que é a cara do diabo, que fica lá no final da caverna. Então a gente tem esse nome que, apesar de parecer tenebroso, né? Mas é só o nome mesmo, é super tranquilo. Isso já é uma grande curiosidade, né? E aí eu queria que você me contasse. Teve quantos anos de operação dentro da caverna? A caverna da nossa empresa, a gente trabalha já há muito tempo. Eu sou nascida e criada na região, né? Então desde pequena eu circulo na caverna, mas que a gente tem contrato com o Estado, a nossa empresa tem contrato com o Estado desde 2018. Mas isso oficial, né? Mas a gente já trabalhava muito antigamente. Muita gente já passou por vocês ali, então, para fazer a visitação. Só para vocês terem ideia, aqui na feira mesmo, a gente já encontrou com clientes que já foram lá, fizeram passeio com a gente, e vieram aqui prestigiar, a gente acabou se encontrando, foi bem legal. Tem alguma curiosidade, algum perrengue, alguma história inusitada dentro de caverna? A gente que é guia, né? A gente tem várias histórias, a gente tem muitas, né? Mas tem uma que é bem curiosa, que é bem legal, que a gente atendeu um evento chamado Adventure Week. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi um evento que vieram 30 estrangeiros para a nossa região e a gente fez todo o circuito, que foi o tradicional, o rapel e o leito do rio com eles, né? E aí o que acontece? Tinha uma moça, uma moça que estava lá fazendo atividade, ela estava com o celular dela dentro de um zipzinho, sabe esse piloto? E estava no bolso. E aí ela entrou dentro da cachoeira da caverna, e aí o celular dela perdeu, ela, né, caiu e tal. A gente ficou lá tentando procurar. Eu falei pra ela, assim, olha, infelizmente eu acho que não vai ter mais jeito, porque a gente não pode ficar muito tempo, porque a caverna é geladinha, então a gente tem essas questões, né? E aí a gente foi embora e falei pra ela, ó, amanhã eu tenho um grupo, então eu trago um óculos pra ficar melhor pra gente enxergar, e a gente procura pra ver se a gente acha, né? E aí no outro dia a gente voltou com zero esperança, né? Porque eu falei, só vou ir levar mesmo, né? Pra não falar que eu não fiz, né? E aí a gente chegou lá, o celular dela tava mais de 24 horas dentro do leito do rio fazendo isso aqui, assim. E funcionando, tá? Funcionando. A gente entregou o celular pra ela ficou super feliz, obviamente. Mas é uma coisa que a gente não esperava e realmente ela teve muita sorte, né? Foi bem legal. E deve ter várias histórias. Com certeza. A gente que trabalha nesse ramo ali, né? A gente tem muita coisa, acontece muita coisa, né? Então é super legal, super legal. Aqui tem um videozinho também da Adventure Week, pra vocês darem uma olhadinha. A gente tem tempo? Acho que dá tempo, sim. Vamos ver se roda aqui. Não rodou? Acho que não tá aí. Não foi? Daí, queria aproveitar, existe a Caverna do Diabo ali, o entorno, né? Como que é? Tem algum outro atrativo? Como que é a região da Caverna do Diabo? É muito focado nesse turismo de aventura? Tem outras opções? Como que se desenvolve o turismo nessa região? A nossa região, ela tem muita coisa para se fazer, né? Então não é só a Caverna do Diabo, que a gente fala tanto da Caverna do Diabo e tal, mas é porque realmente ela é a mais famosa e tal. Mas a gente tem muito mais coisas para fazer lá, né? Então a gente tem passeios de cachoeira, a gente tem passeios de mirantes, a gente tem passeio de outras cavernas que são bem legais também. Então tem muitas coisas mesmo para fazer lá, bastante coisa. Muito ligado a esse turismo de aventura. Turismo de aventura. A gente tem também bastante visitação em área quilombola, né? E a nossa região também ela tem bastante, então a galera também visita, faz uma visitação bastante intensa também nas áreas quilombolas. A gente também faz estudo do meio, né, com escolas, isso também é legal. O que é estudo do meio? Duas áreas. Duas áreas. Estudo do meio é quando a escola, em vez de ficar em sala de aula, né, fazendo matéria e tal, eles levam os alunos para fazer atividade em loco, né? Então, eles vão para a caverna, eles vão para a Mata Atlântica, e daí a gente fala sobre floresta, a gente fala sobre o clima, fala sobre preservação, a gente faz tudo isso na prática mesmo, né?
ali com a galera. Olha o videozinho tocando. Esse é o vídeo da Adventure Week, que foi uma atividade bem legal. Eles aproveitaram bastante também. Tá cortado aqui o vídeo, tá saindo só uma parte que eu tô vendo aqui. Mas acho que dá pra ter uma noção do que é a atividade em si. Não saiu inteiro. Mas bacana. E aí, tô vendo até o rapel aqui, né? Essa implementação, né? Ela precisou de avaliação de risco. Como foi implementar um rapel dentro de uma caverna? Na verdade, esses roteiros que a gente está falando, né? Existe um plano de manejo, né? Então, lá em 2008, o parque ele fez um plano de manejo. E aí foram vários especialistas que estudaram sobre as atividades, que disseram o que podia e o que não podia acontecer dentro do parque, né? Então, esses roteiros, eles estavam dentro do plano de manejo, só que a gente não tinha embasamento para a gente poder fazer atividade. Então, você não tinha um norte, né? A gente sabia que dava para fazer, né? Mas a gente não sabia como. E aí a gente foi atrás, a gente estudou bastante, a gente foi atrás de pessoas que poderiam ter ajudado a gente. E aí a gente conseguiu abrir esses roteiros, e para abrir esses roteiros, a gente teve que fazer todo esse trabalho de sistema de gestão de segurança, né? Então, a implantação do sistema, a avaliação de você ir lá no local, verificar qual o ponto que precisava ser tratado e tratar também esses pontos, né? E não só isso, você tem uma continuidade, né? Então não basta você só ir lá fazer e achar que está tudo certo não, você tem que ter uma constância porque uma pedra ela se move, uma corda ela precisa ser verificada. Então o sistema de gestão de segurança ele é isso, você precisa estar sempre em continuidade para ter a melhoria contínua. Com certeza. E a atitude empreendedora, né? Precisou resgatar esse plano de manejo. Vocês tinham essa vontade de fazer essa operação dentro da caverna. Exatamente. Porque a caverna, você só tinha aquele roteiro básico, né? Que era o tradicional. E aí a gente falou, uma caverna tão grande, né? Com tantas coisas para fazer, e aí a gente não consegue e tal. E aí a gente foi atrás, junto com a gestão que a gente tinha, e aí deu super certo, a gente conseguiu abrir as atividades, e foi bem legal. Em termos de turismo de aventura, né, que é o ramo que você atua, como que você vê o cenário hoje no Brasil e daqui para frente? O que a gente ainda pode evoluir? Como que a gente pode progredir? A gente tá no processo, né? Eu falo que a gente... Vai ligar de novo. A gente tá no processo, né? Vou esperar? Eu acho que a gente vai acabar encerrando, porque já tá dando o horário também. Maravilha. Mas é um processo, né? A gente, lá atrás, a gente começou e a gente tá dando essa continuidade que é bem legal. Bom, quem quiser, rede social, antes que comece o barulho. Caverna do Diabo Aventura, tá? Pode chamar a gente no Instagram lá, que a gente passa informações, e a gente vocês estão convidados também, se quiserem ir lá conhecer a atividade também. Fiquem à vontade pra chamar a gente, tá bom? Qualquer coisa pode visitar vocês aqui. A gente vai estar ali no estande também do lado, tá? Então se quiserem ir, fiquem à vontade. Pessoal, queria agradecer a Fran. Eu que agradeço. Agradecer vocês. E é só passar ali do lado, a gente vai entregar o carimbinho para que vocês possam fazer as atividades aí. Maravilha, obrigada. Obrigado, Fran. Carla.